No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou covardemente Israel e deu início a uma guerra terrível. Mas o povo da Palestina, que faz parte ali do povo árabe, já tem essa rixa com Israel, com os judeus, não é de agora, faz muito tempo. E eu vou mostrar para você na Bíblia, porque essa guerra é uma guerra de proporções bíblicas, começou lá atrás, há milênios atrás, com uma decisão que foi tomada errada e que trouxe para o mundo, não é só para aquelas duas nações, mas trouxe para o mundo um efeito catastrófico. Dá o seu like, compartilha o vídeo e aguarda aí que nós vamos adentrar fundo nessa história. Bom, eu fiz o meu esboço aqui para a gente não perder a cronologia da história. E antes de começar falando da guerra, eu vou começar com o início de tudo. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, só sobrou Noé, Sem, Cã e Jafé e as suas esposas. A partir daí, o povo começou a se multiplicar, construíram a Torre de Babel. Tudo isso está descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E quando chega no capítulo 11, Deus faz um convite a um homem. A terra começou de novo a ser povoada por pessoas de índole má. Pessoas más estavam povoando a terra. E aí Deus precisou separar um povo para poder preservar a sua lei, a sua palavra, de onde também nasceria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Só que o povo estava tão corrompido que estava até complicado de achar quem seria o pai desse povo. Até que Abraão foi o escolhido. Abraão ainda guardava dentro de si a temência a Deus. Abrão na época era temente a Deus. E por ele ser temente a Deus, Deus o escolheu para ser o pai dessa nação que seria considerada o povo de Deus, que levaria o conhecimento de Deus para as outras nações. Bom, Deus chama Abraão, faz uma promessa, diz para ele sair da sua terra, como você já conhece, e vai fazer dele pai de uma grande nação. Muita gente viria da descendência de Abraão. E o que acontece é que Abraão aceita, sai da terra, pega toda a sua família, pega todos os seus bens, sua esposa, Sarai, que na época era Sarai, e o nome dele era Abrão, e vai andarilho pelo deserto, até chegar no lugar onde Deus o mostraria quando chegasse. E Deus, nesse meio caminho do deserto, ele faz uma promessa a Abraão de que ele teria um filho. Até então Sarai era estéril, né? E não conseguia ter filhos. E naquela época ter filhos era uma bênção, como é hoje, né? Mas era considerado amaldiçoado quem não tinha filhos. E Abraão tinha muitos bens, é tanto que ele chega a questionar a Deus que ele tinha tantos bens, mas quem ia herdar tudo era um servo dele, o Eliezer, né? E ele estava triste, e Deus promete a ele: olha, eu vou te dar um filho. Essa história de Abraão, da escolha de Abraão, começa no capítulo 11 e vai indo até chegar em Gênesis capítulo 15. Porque depois que Deus faz uma promessa a Abraão, muito tempo passa e nada de filho. E no capítulo 15, dos versos 1 ao 6, Abraão questiona a Deus, né? 15, versos 1 ao 6. Ó soberano Senhor, verso 2 do capítulo 15. Que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer, o Damasco? O Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado na justiça. Então, quando Abraão questiona a Deus, porque ele tinha tantas coisas, mas quem ia usufruir disso, quem ia herdar, era o servo Eliezer,
de Damasco, e Deus vai e faz essa promessa para ele. Beleza, o tempo passa, e aí, até então tudo bem, ele creu no Senhor e tal, até que Sarai, vendo o tempo passar, ela já estando velha, Abraão também já estava envelhecido, não era uma vida fácil viver andarilho pelo deserto. Sarai tem uma grande ideia, e é aqui o ponto exato onde toda a história que envolve a guerra hoje entre o Israel e o Hamas e os árabes começa. É aqui que começa essa história de conflito, porque Sarai, vendo que não ia conseguir dar filhos para Abraão, ela tem uma ideia de pegar uma serva dela egípcia, chamada Agar, e fazer a proposta para Abraão. Olha, Abraão, tu não tem filho, eu não posso te dar filho. Toma essa minha serva, você vai ter relações com ela, ela vai ter um filho, e aí você vai ter sua descendência, e eu vou considerar esse filho como se fosse meu. Só que ela não esperava no que iria acontecer por causa dessa decisão. Deus havia dito que o filho viria de Sara, não viria de outra mulher. Mas Sara deu a ideia para Abrão. Abrão deu uma vacilada muito forte, ouviu Sara, né? E aí foi lá e teve um filho com Agar, ao qual chamou Ismael. Ismael, ele cresceu, né? Foi crescendo, e Deus voltou de novo para Sara. E aí, o que acontece é o seguinte, bom lembrar também o seguinte, que diferente do pai de Abraão, porque Sara era meia-irmã de Abraão, né, de Abrão, né, o pai de Abrão tinha outra mulher, mas diferentemente, Abrão, ele era monogâmico, ele só tinha Sarai como a sua esposa, ele não tinha outra esposa, por isso também que eles não tinham filhos. E quando Sara faz isso, Abrão agora tem relações com outra mulher, nasce Ismael. Logo em seguida, Deus reafirma de novo para Abrão: Abrão, eu disse que você vai ter Sarai, um filho de Sarai. Logo em seguida, acontecem algumas coisas, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. Né? Tem uns significados, eu não vou entrar agora nesses detalhes, mas a história que vai se seguindo é que em Gênesis capítulo 16, que conta o nascimento de Ismael, a serva Agar, quando Ismael nasceu, começou agora a se achar melhor do que Sarai, do que Sara, né? Porque ela achou agora que, como ela tinha dado filhos a Abraão e ele seria o herdeiro, estava menosprezando Sara. E aí Sara chega a expulsá-la, né, ela foge porque Sara começa a maltratá-la muito, ela foge e Deus manda ela voltar, né, para o acampamento, para o convívio com Abrão. E aí Sara começa a acusar Abrão. Ela deu a ideia, mas depois ela começa a acusar Abrão de que ele fez isso, por que ele fez isso e tal, né, de tomar essa decisão. Mas Deus reafirma de novo a promessa de que ela ia ter um filho, e ela tem o Isaac. E quando Isaac nasce, aí começa um outro problema, porque além de Agar estar fazendo birra por causa de Sara, Ismael agora, crescendo, começou a fazer birra com Isaac, porque Abraão, né, ele tinha mais atenção para Isaac, por ser filho da sua esposa legítima, e Ismael, ele ficou com ciúmes. E aí os dois, né, tanto Sara quanto Ismael, tanto Agar quanto Ismael, na verdade Ismael queria fazer mal ao menino. E aí Sara tem a percepção e fala com Abraão: olha, despeça essa mulher com esse rapaz aí, com esse filho dela, porque estão querendo fazer mal ao menino, ao Isaac. E aí Abraão agora entra em angústia, ele vai conversar com o Senhor. E aí o Senhor diz: olha, escute a sua esposa, porque a minha nação, a nação que eu quero escolher,
virá a partir da descendência de Isaque. É o filho da promessa, é o filho que eu prometi a você. Ismael, eu também vou cuidar dele, vou tornar ele uma grande nação. Inclusive Deus cumpriu a sua promessa, porque de Ismael nasceram os ismaelitas, que deu origem ao povo árabe. E o povo árabe é um dos povos mais ricos do planeta, né? E assim também como os israelenses, os judeus, eles também são pessoas prósperas. E Deus disse que ia cuidar de Ismael e ia torná-lo também grande entre os povos, mas que a descendência, o povo escolhido, de onde sairia a salvação para o mundo, onde Jesus nasceria, seria da descendência de Isaque. Feito esse resumo, nós percebemos o quão importante é nós termos cuidado com as decisões que nós tomamos. Nós precisamos estar muito ligados a Deus e seguir a sua palavra, porque a Bíblia, ela apoia um relacionamento entre um casal, um relacionamento conjugal monogâmico. Se você ler a história dos patriarcas da Bíblia, você vai ver que todo mundo teve problema com esse negócio. Jacó, que ia se casar com Raquel, mas aí Lia, enganaram ele, deram Lia primeiro, né, o pai, o sogro dele, e aí teve filho das duas, e aí teve a história de José, que foi de inveja também, né, porque Jacó tinha mais ligação com José do que com os outros. Então, veja que na história, todos os casais, todos os relacionamentos que eram poligâmicos, dava problema. A história de Ana com Samuel também, que tinha lá Penina e tinha Ana. Penina tinha filhos e ficava furtigando Ana, não deixava Ana em paz porque Ana era estéril. Então sempre tinha problema, sempre tinha briga. Quando Deus criou Adão, ele criou Eva, uma Eva, para que os dois se completassem. E por causa de uma decisão que veio de Sara, inclusive Sara acabou copiando, se tornando a tentadora nesse momento, como Eva se tornou para Adão. Eva foi enganada pela serpente e ela veio agora e tentou Adão. E por isso estamos sofrendo na pele hoje as consequências dessa decisão. E Sara fez essa oferta a Abraão. Abraão caiu também na tentação. E hoje nós colhemos o fruto tenebroso dessa decisão também. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões. Precisamos estar pedindo a Deus todo o tempo sabedoria e pedindo para que nós não venhamos cair na tentação do inimigo. Porque o que ele mais quer é achar uma pequena brechinha para poder fazer cumprir o plano dele, o plano de destruição da humanidade. Nós precisamos orar muito pelo povo que está perdendo suas vidas inocentes, porque há inocentes dos dois lados. Infelizmente a guerra ela é injusta, porque ambos os lados, muita gente, eu diria que a maioria das pessoas talvez não queriam que essa guerra estivesse acontecendo. A chacina que aconteceu, a matança, as coisas terríveis que foram feitas. Mas está acontecendo e nós precisamos agora pedir a Deus que, pela sua misericórdia, tenha piedade das pessoas inocentes, crianças, idosos, mulheres e homens que não queriam estar envolvidos nessa batalha. Mas tome cuidado, porque assim como Abraão tomou uma decisão há milênios atrás, e até hoje, e sabe Deus lá até quando, nós vamos ver as consequências de uma decisão mal tomada, uma decisão errada, que mudou toda a história do planeta. Hoje também nós estamos tomando decisões. E cada decisão ruim que nós tomamos, nós vamos colher consequências terríveis, sejam consequências grandes ou sejam consequências menores, mas as consequências virão. Toda plantação ela traz o seu fruto. Frutos bons ou frutos ruins. Agora depende de nós escolhermos bem ou escolhermos mal as decisões que nós vamos fazer diariamente. Então, se você quiser ler mais a fundo, com mais detalhes, leia ali os capítulos, a partir do capítulo 11 de Gênesis em diante, vai contar toda a história de Abraão, de Isaac, de Sara, de Ismael, de Agar. E você vai entender mais detalhadamente essa história que eu te contei aqui, nesse vídeo. E você vai perceber como Deus ele é bom, ele é sábio.
e como nós somos fracos, pecadores miseráveis. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Eu peço que você deixe aí um like para o YouTube comunicar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser compartilhar com aquelas pessoas que ainda não entenderam muito bem o porquê dessa guerra e entender que não é uma coisa nova, é das antigas, compartilhe, envie esse vídeo lá nos seus grupos de família, de amigos, para que todos eles também tenham cuidado, tenham cautela com as decisões que eles precisam tomar no seu dia a dia. Muito obrigado a você que é inscrito nesse canal, que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.